Bom dia, alunos do CAUNI. Essa é a nossa aula para retap da prova. Nós vamos rever as questões, eu vou comentar algumas coisas e assim a gente seguirá, né, pontuando as dificuldades e eu quero saber, né, de vocês, usem o chat para isso. Qual foi o desempenho de vocês na prova? Como é que vocês se sentiram? Se a prova estava dentro das expectativas de vocês? Então, usem tanto o chat, porque eu estarei com vocês durante a aula, ou o fórum, caso as dúvidas surjam depois, ok? Então, vamos lá. A questão número 1 da nossa prova é sobre o Locke. Então, vamos lá. Um dos mais importantes teóricos das revoluções inglesas ocorridas durante o século XVII, o filósofo John Locke defendeu ideias que serviram de base ao pensamento iluminista, influenciaram movimentos contra o antigo regime na Europa e os processos de independência das 13 colônias. Na visão do autor, a função básica do Estado deveria ser controlar as ações dos homens, punindo todos aqueles que agissem contrariamente às leis. Não, isso está mais para o Hobbes do que para o Locke. Proteger os direitos naturais do indivíduo, garantindo respeito a eles por toda a sociedade. Muito provavelmente esta é a correta, tá? Dirigir os seres humanos em suas escolhas? Não. Para o Locke, a função do Estado não é dirigir, não é determinar nada para os indivíduos e suas escolhas. Regulamentar as ações humanas, eliminando o conflito por interesses divergentes? Também não. É fazer cumprir a lei, evitar a violência, garantir direitos, porque, enfim, interesses divergentes são parte da sociedade. Manter a estabilidade da organização social, definindo as obrigações e os privilégios? Não. Isso é uma descrição típica de um modelo de Estado de antigo regime, ok? Que não é necessariamente a proposta do Locke. Então, a opção correta é a B. Proteger os direitos naturais, que aí você tem que lembrar que é a vida, a liberdade e a propriedade privada, que o Locke vai defender, que é advinda do trabalho. Ele está em uma sociedade protestante fortemente influenciada pelas ideias calvinistas, não esqueçam disso. Muito bem. O filósofo inglês John Locke é um dos fundadores da concepção liberal da vida política. Em sua defesa da liberdade como um atributo para o homem, possui, desde que nasce, ele diz, para compreender corretamente o que é o poder político e derivá-lo a partir de sua origem, devemos considerar qual é a condição em que todos os homens se encontram segundo a natureza. E esta condição é a mesma, papapá. Então, citação de um texto. Não precisamos ler tudo. Assinale o documento histórico que foi diretamente influenciado pelo pensamento de Locke. Poderia tirar a citação e passar direto para cá. Letra A. O livro O que é a propriedade de Proudhon? Não. O Manifesto Comunista de Marx e Engels? Não. O Alvará de Dona Maria I, que proibia a indústria e a manufatura na colônia? Também não. A Declaração da Doutrina Monroe, norte-americana, América para os americanos? Também não. A Declaração de Independência dos Estados Unidos, que eu coloquei para vocês, né, sugeri a leitura, essa é a opção correta. Se você apertar a Declaração de Independência dos Estados Unidos, pinga Locke ali e um pouquinho de Rousseau também. Então, vamos lá. Citação do Hobbes, longa citação de Hobbes. O fim último, causa final e desígnio dos homens, ao introduzir uma restrição sobre si mesmos, sobre a qual os vemos viver nos estados, é o cuidado com a sua própria conservação e com uma vida mais satisfeita. Quer dizer, o desejo de sair da mísera condição de guerra, que é a consequência necessária das paixões naturais dos homens, como o orgulho, a vingança e coisas semelhantes. É necessário um poder visível capaz de mantê-los em respeito, forçando-os por medo do castigo ao cumprimento de seus pactos e ao respeito às leis que são contrárias às nossas paixões naturais. Então, para o Hobbes, o ser humano é aquela história do homem ao lobo do homem, o ser humano é mau por natureza, violento por natureza, mas ele tem medo da morte. Então, é o medo da morte que leva à organização do Estado.
E o Estado também tem que ser um Estado grande, que intimide, que obrigue esses seres humanos a cooperar, porque, por vontade própria, seria a guerra de todos contra todos. Então vamos lá. Para o autor, o surgimento do Estado Civil estabelece as condições para o ser humano internalizar os princípios morais, objetivando a satisfação da vontade individual? De forma nenhuma, tá? O coletivo aí, representado pelo Estado forte, é o que prevalece. Aprofundar sua religiosidade? Não. Hobbes não toca na questão religiosa. Por isso, ele não é tão querido no próprio século onde ele produziu, porque ele vai na contramão, por exemplo, das teorias de direito divino. Ele não vai explicar nada pela via religiosa. Obter a situação de paz com garantia legal do seu bem-estar? Guardem isso. Assegurar o exercício do poder? Não. O ser humano, você se subordina a um Estado grande, a um Estado forte. Aderir à organização política, almejando o estabelecimento do despotismo? É esse o objetivo? Chegar ao despotismo? Não, é se proteger, é o que o texto sugere. Então, ó, letra C, obter a situação de paz com a garantia legal do seu bem-estar. Quem garante isso é um Estado forte. Punição para aqueles que desobedecem e alguma retribuição para aqueles que obedecem. Questão 4. Os historiadores e filósofos que se dedicam a pensar o nascimento da ciência moderna concordam em afirmar que, a partir do século XVII, a atividade científica estaria ligada à utilização e à construção de instrumentos e ferramentas que possibilitariam a produção de um saber mais exato e preciso. Nessa perspectiva, a ciência moderna, caracterizada por seu caráter prático e experimental, teria seu nascimento marcado por um desvio em direção à prática e experiência. Sobre a chamada revolução científica, marque a alternativa incorreta. Não é a correta, é a que está errada. A lei da gravitação universal foi formulada por Newton a partir da teoria heliocêntrica e da teoria do movimento dos astros. Essa é correta. O método da observação e da experimentação, aliado à razão matemática, contribuiu para o desenvolvimento das ciências modernas. Correto também. A Revolução Científica foi um movimento de legitimação do poder absoluto monárquico e de aumento do poder eclesiástico. Eclesiástico de eclésia, de igreja. A gente precisa continuar a leitura? Essa aqui está gritando que é errada, ok? Mas vamos lá. As novas descobertas científicas possibilitaram, o desenvolvimento do maquinário industrial e a ascensão da burguesia. Correta. As ideias racionalistas de Descartes e a física newtoniana influenciaram o pensamento iluminista do século XVIII. A C é incorreta. Então, legitimação do poder absoluto, monárquico e aumento do poder da igreja. De forma nenhuma. Aliás, eu iria perguntar qual igreja, né? Na Inglaterra, na França, complicado. Vamos lá. A filosofia encontra-se escrita neste grande livro que continuamente se abre perante os nossos olhos, isto é, o universo, que não se pode compreender antes de entender a língua e conhecer os caracteres com os quais está escrito. Ele está escrito em língua matemática. Os caracteres são triângulos, circunferências e outras figuras geométricas, sem cujos meios é impossível entender humanamente as palavras. Sem eles, vagamos perdidos dentro de um obscuro labirinto. Galilei, o Ensaiador. Então, coleção Os Pensadores, que é uma coleção enorme, que durante anos foi republicada no Brasil, com vários, né, nomes do pensamento universal, desde o período antigo até o momento contemporâneo. Então, acho que é muito difícil, né, alguém ter essa coleção completa, mas talvez tenha na biblioteca do colégio ela completa. No contexto da Revolução Científica do século XVII, assumir a posição de Galileu significava oposição da nova física quantitativa aos pressupostos da filosofia vigente na Idade Média. Continuidade do vínculo entre ciência e fé dominante na Idade Média. Essa está gritando como errada, né? Necessidade de um estudo linguístico.
o Galileu, no texto dele, ele está falando de quê? Ele está falando que o universo ele é matemático. Não necessariamente ele apela para a linguística, para os signos, né? Que era uma característica do pensamento filosófico medieval. Então você tinha discussões enormes entre os platônicos e os aristotélicos, girando em torno de nomes, do nominalismo e de outras questões relativas a isso. Talvez vocês tenham estudado alguma coisa em filosofia. Importância da independência da igreja, da investigação, a importância da independência da investigação científica pretendida pela igreja. Não. Tá? Uma das características na época do Galileu, as questões que ele enfrentou, exatamente o controle que a Igreja Católica fazia, principalmente, claro, dentro dos estados católicos, e Galileu estava em um estado católico, da forma como se dava os estudos, o desenvolvimento intelectual da própria universidade. Inadequação matemática para elaborar uma explicação racional da natureza. Isso é o oposto do que ele está dizendo. Então, a resposta é a letra A, oposição da nova física quantitativa aos pressupostos da filosofia vigente na Idade Média, que buscava o quê? Conciliar fé e razão. Ele nem está falando em fé, isso não entra, né? O universo é matemático, não é uma questão de crença, então a letra A é a única possível, ok? Então nós temos aqui a questão 6, que vai tratar do direito divino dos reis. Então nós temos um texto grande, aqui um parágrafo grande, do Jacques Bossuet, que era um religioso, que era um homem da igreja. E eu vou ler só uma frase que está aqui. O trono real não é o trono de um homem, mas o trono do próprio Deus. Os reis são deuses e participam de alguma maneira da independência divina. O rei vê mais longe e de mais alto, deve acreditar-se que ele vê melhor e deve obedecer-lhe sem murmurar, pois o murmúrio é uma disposição para a sedição. Então, defesa do direito divino dos reis. E aqui o Jean Bodin, que era um jurista, e é mais razoável aqui nos argumentos dele, nada havendo de maior sobre a terra, depois de Deus, que os príncipes soberanos, e sendo por ele estabelecidos como seus representantes para governarem os outros homens, é necessário lembrar-se com toda obediência a fim de sentir e falar deles com toda honra, pois quem despreza seu príncipe soberano despreza a Deus, de quem ele é a imagem na terra. Considerando o absolutismo monárquico, é correto afirmar que Jean Bodin e Jacques Bossuet defendiam a desobediência ao rei? Não. A intervenção do Estado na economia? Não estão falando disso. A teoria contratual do poder absoluto? Eles não estão falando de contrato. Eles não estão falando de contrato. Não é uma concessão que é feita pelos súditos. Os súditos nem são convidados a participar. A teoria do direito divino dos reis. Nem precisa continuar, mas a letra E está dizendo assim, que a monarquia derivava da vontade popular, da vontade de Deus. Né? O Bossuet ele vai além, né? Ele vai dizer que o rei ele é um deus em miniatura aqui na Terra, né? O que acaba, né, extrapolando o que outros teóricos dizem, né? De ser a imagem de Deus na Terra. Não, ele é o próprio Deus. Né? Então, a resposta é a letra D. Vamos para a questão 7. Aí tem um quadrinho do Calvin. Não sei se vocês gostam do Calvin, eu gosto bastante. Aquele idiota do Moe, ele não vai devolver o meu caminhão. Aquele troglodita provavelmente vai quebrá-lo. Será que eu roubo de volta? Eu sei que roubar é errado, mas ele roubou de mim. E se roubar? E se eu não roubar de volta, Moe vai ficar com ele, e isto não é justo. Dizem que duas ações erradas não fazem uma certa. O que eu faria então? Deixar a pessoa maior fazer as suas próprias regras? Deixar a força ser o certo? Parece ser o mais razoável. Então vamos lá. De acordo com algumas teorias políticas do século XVII e XVIII, a formação do Estado é explicada pela renúncia que os indivíduos fazem de sua liberdade natural quando, em troca da garantia de direitos individuais, transferem a um terceiro, o rei, o Estado,
o monopólio do exercício da força. Vem aí que o Mou é mais forte, então ele oprime os meninos mais fracos. É disso que ele está falando ali no quadrinho. O conjunto dessas teorias é denominado de liberalismo? Não. Despotismo? Também não. Socialismo? Também não. Anarquismo? Também não. Contratualismo. Os três maiores contratualistas, o Locke, o Hobbes, então Hobbes primeiro, que ele é mais antigo, Hobbes, Locke e Rousseau. O Locke já cita Hobbes, Rousseau cita Locke e cita Hobbes. Chegamos à questão 8. Consideramos evidente os seguintes verdades: que todos os homens foram criados iguais e que receberam de seu Criador certos direitos inalienáveis. Entre eles estão os direitos à vida, à liberdade e à busca da felicidade. Declaração de Independência dos Estados Unidos, 2 de julho de 1776. A Declaração de Independência dos Estados Unidos, ela é fortemente influenciada pelas ideias iluministas, especialmente por um determinado filósofo inglês, que é considerado precursor do iluminismo, que é o Locke. Se você torcer a Declaração de Independência dos Estados Unidos, vai pingar Locke e um pouquinho de Rousseau. Então, essa passagem denota o desejo do Congresso Continental de Delegados das 13 colônias no sentido de empreender reformas profundas na sociedade. Está falando sobre isso? Não está. Passa para a próxima. A utilização de categorias do direito natural racional no contexto das ideias iluministas, guardem essa, provavelmente é correta. Que o Congresso Continental, apesar de rebelde à Inglaterra, permanecia fiel à ideária absolutista? Esquece, não faz sentido nenhum. Influência das reformas empreendidas no século XVIII pelos chamados déspotas esclarecidos na Europa? Não tem referência nenhuma a isso, e isso não faz sentido dentro do contexto do despotismo esclarecido. E que os delegados das 13 colônias tinham uma concepção ingênua e equivocada das sociedades humanas. Você até pode achar isso, mas o juízo de valor nunca é a resposta em uma prova séria, e esta é uma prova séria. Então, a opção correta, utilização de categorias do direito natural racional no contexto das ideias do iluminismo. Direito natural que vai ser fundamentado lá no Locke, ok? A resposta é esta. A questão 9. Em 4 de julho de 1776, as 13 colônias que vieram inicialmente a constituir os Estados Unidos da América declaravam sua independência e justificavam a ruptura do pacto colonial. Em palavras profundamente subversivas para a época, afirmavam a igualdade dos homens e apregoavam como seus direitos inalienáveis o direito à vida, à liberdade e à busca da felicidade. Afirmavam que o poder dos governantes aos quais cabia a defesa daqueles direitos derivava dos governados. Esses conceitos revolucionários que ecoavam o iluminismo foram retomados com maior vigor e amplitude 13 anos mais tarde, em 1789, na França. Gente, vocês não sabem a quantidade de alunos e alunas que erram em prova, não somente no colégio, essa questão, que acham que a Revolução Francesa influenciou a Revolução Americana, quando a Revolução Americana aconteceu antes. É uma ideia, e é uma ideia arraigada, assim, presa na gente, de que a Europa é o centro. Uma das coisas legais, interessantes, brilhantes da Revolução Americana é que o centro se deslocou para a América. Pela primeira vez nesse mundo moderno, se desloca da Europa, e a partir da América você vai irradiar novas ideias, ou até vai repensar as ideias europeias e vai oferecer à Europa um novo caminho. Aí sim a Revolução Francesa aprofunda o processo. Tá? Então, a Revolução Americana veio antes e influencia a Revolução Francesa. Considerando o texto acima acerca da independência dos Estados Unidos e da Revolução Francesa, assinale a opção correta. A independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa integravam o mesmo contexto histórico, mas se baseavam em princípios e ideais opostos. Tá errado. O processo revolucionário francês identificou-se com o movimento de independência norte-americana no apoio ao despotismo esclarecido. De novo, o despotismo esclarecido não faz sentido. Por ter sido pioneira, a Revolução Francesa não foi pioneira. A pioneira foi a Revolução Americana, que veio antes. Ao romper o pacto colonial, a Revolução Francesa abriu caminho. Rompeu o pacto colonial? Mas a França nem colônia era, né? A Revolução Francesa ela vai causar confusão quando os jacobinos abolem a escravidão nas colônias francesas, mas isso não necessariamente torna essa opção correta, não faz sentido. Tanto nos Estados Unidos quanto na França,
As teses iluministas sustentavam a luta pelo reconhecimento dos chamados direitos naturais, considerados essenciais à dignidade humana. Então, você tem a Declaração de Independência dos Estados Unidos, que vai servir de base, porque quem vai escrever ali a declaração vai ser o Lafayette, que esteve nos Estados Unidos e que era muito próximo de Thomas Jefferson e outros, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Então, opção correta é a letra E. E agora a última questão, a 10. A Inconfidência ou Conjuração Mineira foi um dos primeiros movimentos que objetivavam a independência da colônia em relação a Portugal. Em relação ao seu ideário, foi um episódio marcado. Então, veja só. Nós falamos de conjuração mineira? Nós tivemos uma aula específica disso? Não tivemos. Então, a questão não é sobre conjuração mineira. A questão é sobre as influências da Revolução Americana ou da Revolução Francesa ou do Iluminismo, melhor dizendo, sobre a conjuração mineira, ok? Então, vamos lá. Pela influência dos acontecimentos de julho de 1789, a tomada da Bastilha, a conjuração mineira é do mesmo ano da tomada da Bastilha. Mas ela ocorre um pouquinho antes, ela é desbaratada, ela é desmontada um pouquinho antes. Então, não houve influência da Revolução Francesa. Houve influência das ideias francesas. Pela atitude anti-escravista, nós não discutimos, mas talvez lá na memória de vocês fique a ideia que é a seguinte: poxa, mas a Inconfidência Mineira era contra a escravidão? Não era uma das bandeiras, tá? Pelo intuito de acabar com o predomínio da Companhia de Comércio do Brasil, tá errado, mas de qualquer maneira, veja, seriam os detalhes que a gente não tinha discutido e que não estariam em questão. Como a letra D, pela insatisfação ante a cobrança do imposto sobre as bateias. Isso não faz sentido, nem a C nem a D, porque seriam minúcias, detalhes, estão errados, não é? Que não estariam dentro daquilo que a gente estudou. Então, a letra A e a letra E são as que vocês deveriam considerar e ponderar. A A, ela é errada. Mas a E está escrito assim, ó, pelas ideias ilustradas e pela independência dos Estados Unidos. É a opção correta. Se ficou alguma dúvida da prova, se vocês querem alguma informação, usem o fórum. Né? O chat estava aberto, mas se não usou o chat, use o fórum, deixe as dúvidas e acompanhe as próximas aulas. Como a gente terminou de uma certa maneira o conteúdo do CAUNI, que tinha separado para o CAUNI nesse trimestre, na próxima aula a gente já vai começar a discutir questões relativas ao segundo trimestre. Então, tchau, tchau para vocês e até a próxima aula.